Em Brasília, 19 horas. Trabalhadores do Brasil! Atenção, povo de Porto Alegre! Atenção, Rio Grande do Sul! Atenção, Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil! A voz da legalidade. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Boa noite, amigos. Estamos começando mais uma edição aqui da Voz da Legalidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já vai aí dando o like aí no vídeo, se você curtiu o nosso trabalho aí. Se você não nos segue, né, venha fazer parte aí do nosso time, aí venha seguir o nosso trabalho. Aperte o botãozinho do sininho para receber as atualizações. Todos os dias nós temos uma edição diária aqui da Voz da Legalidade, mais as edições extras ao longo do dia de comentários e matérias importantes aí para que você fique bem informado, para que você possa refletir sobre as coisas que acontecem neste Brasil e no mundo. Meus caros amigos, eu trouxe então no início do vídeo aqui, né, este texto do Bertold Brecht, porque, gente, é muito importante que a gente faça essa leitura. Vivemos tempos de analfabetismo político, onde a ignorância impera nas relações. E o mais grave de tudo isso, meus caros, e eu falo isso com muita tristeza, é que há um culto à ignorância. Como se a ignorância fosse algo ligado, por exemplo, à humildade do indivíduo, como se fosse ligado à simplicidade dele. Mas, gente, nós estamos em 2018, já vivemos as reformas protestantes, o iluminismo, o renascimento. O homem conseguiu descobrir muitas coisas, a ciência avançou, né? A tecnologia está aí à nossa disposição. E me parece que o pensamento humano não acompanhou todo esse processo. E, infelizmente, nós temos um processo de recrudescimento do pensamento. O que é recrudescimento do pensamento, meus caros? É voltar a um passado, a uma nostalgia, como se lá atrás, só lá atrás tivessem pessoas decentes, que só lá atrás tivessem de fato moralidade, ética, o que é um absurdo. A gente tem que oxigenar as nossas visões de mundo. E a gente só oxigena a visão de mundo, meus caros, com duas coisas: leitura, que é uma coisa que a nossa população não sabe que é leitura, e ter tolerância para com a ideia do outro. Então, hoje, a gente confunde teimosia e intolerância com convicção. A gente confunde paz com, vamos dizer assim, com omissão. Nós confundimos pacificidade, né, pacificidade com ser frouxo, com frouxidão. A gente precisa romper com essa intolerância política, que é o que eu defino esse processo. Nós vivemos um processo de intolerância política.
Então o sujeito não concorda com o que eu falo. Beleza, ok, olha, eu não concordo com o que você pensa. Mas aí, o fato de ele não concordar com o que eu penso, ele tem que, por A mais B, vir aqui jogar na minha cara e tentar de todas as formas possíveis me convencer pro ponto de vista dele. Não é nem um convencimento do debate lógico. É o convencimento que, bom, tu tem que pensar como eu. É a síndrome do pensamento único. Nós vivemos a síndrome de que se alguém me criticar, ai meu Deus do céu, fulaninho me criticou. Oi! Porque todos querem falar, todos querem dar as suas opiniões, mas não querem ouvir o outro. E é claro que ao ouvir o outro você pode discordar, é direito teu. Mas o que a gente não pode fazer é impor a nossa visão de mundo para o outro, achando que só porque ele não pensa como eu, que o outro é um demônio, o outro tem que ser queimado na fogueira. Porque é o que acontece hoje. É aquela história. Tem o eleitor do Bolsonaro que é gente boa, que não é desses babacoides aí. Babacoides é mistura de babaca com fascistoide. Tem gente que votou no Bolsonaro e não é fascista. Até porque se a gente for fazer uma análise antropológica desse pessoal, não há 60% de fascistas no Brasil. Há no máximo 20%. E 40% que estão dizendo, estamos cansados desse sistema político. Mas eles não, perdão, eles não têm a instrução necessária, o conhecimento político para transformar isso. E aí eles acabaram adentrando na barca furada do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele foi muito inteligente, porque assim, na questão operacional, o Bolsonaro ele pode não ser um acadêmico, mas ele é inteligente na parte operacional. Todo militar é assim, né? Militar tem uma coisa que o cara da esquerda não tem. E a gente se ferra por isso. Os bolsomínios, eles têm a disciplina. Se há um comando, vamos todos dar dislike em massa num vídeo que não nos favorecem, todos vão lá e fazem isso. Faz isso num grupo de ciristas. Vai ver que 2 ou 3 fazem, o resto ninguém faz. E ainda dizem, não tenho tempo, eu trabalho, outro tô coçando o saco, o outro é porque, sei lá. Aí eu pergunto, os caras que são bolsominions não trabalham. Tu não precisa ficar vendo o vídeo. É só dar um dislike, mas o cara não consegue fazer isso. E quando tem em massa, é em massa muito pequena, porque geralmente a gente nunca vence de dislike um vídeo de bolsominion. É difícil. E eu tô pagando pra ver. Quando é que vai acontecer isso? Então assim, gente, a gente precisa rever os nossos conceitos. E o analfabeto político não é somente aquele que é iletrado, que não tem um diploma na parede. Eu conheço muito de gente que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, o raio que o parta. E é tão ou mais analfabeto político que muitas pessoas que não têm diploma, mas têm sabedoria de vida, têm conhecimentos de causas. Me vale mais ouvir um sindicalista que esteve no chão de fábrica, trabalhando, em luta, fazendo greves, do que um acadêmico almofadinha que está dentro de um escritório, dentro da academia, né? dentro lá do seu ambiente de pesquisa, que só pesquisa, mas não vivencia. E a gente hoje então vive essa onda de intolerância, essa onda de profundo desrespeito à ideia do outro, e em nome da democracia. E aí a gente joga a democracia para fora. A democracia no Brasil virou a Geni da música do Geninho Zeppelin do Chico Buarque. Todo mundo joga pedra na Geni, todo mundo joga bosta na Geni. Ela é boa
né? Ela dá para todo mundo. E a gente acha que ser bom é ser otário. Porque ser bom, ser honesto é ser otário. É aquela cena clássica da novela Vale Tudo, tá? Recomendo a vocês, eu não vou botar aqui porque é a questão de direitos autorais. Que é uma babaquice isso, mas enfim, né? Maria de Fátima interpretada pela Glória Pires. A Maria de Fátima, a personagem amoral da novela, amoral, ela não tinha moral, ela não tinha nem moral, ela não era nem imoral, ela era amoral. E o avô, interpretado pelo José Vasconcelos, e a mãe, que era a Regina Duarte, a Raquel. E aí ela dizendo pro vô, mas você é um otário, você é um funcionário público, não, a gente tem que pegar, fazer, tem que ter um jeitinho por fora. E ali há um embate sobre a questão de honestidade. E aí o autor da novela, dando explicação por que ele escreveu aquela novela, o Gilberto Braga, ele disse que ele escreveu essa novela por um dia, um final de semana, em família, em que o assunto veio à tona. E aí a gente diz assim, todo mundo tem aquele dia que o cara vai lá e tem um por fora, né? Aquela coisinha, a gente sabe que não pode fazer, mas fala de cantinho lá e estamos tudo em casa. Sabe quando que foi feita essa novela? Muitos aqui que vão ver isso, vão ouvir isso que eu estou falando, nem eram nascidos nessa época. Foi feita em 1988. Em 1988, e a sociedade brasileira não avançou. Aí tu pega lá, fala do Odete Reutemann, esses empresários todos, mequetrefes aí que apoiam o Bolsonaro, pensam como Odete Reutemann. É impressionante. A gente não avançou no pensamento. A gente congelou no pensamento. Então como é que a gente vai querer um país novo se a minha mentalidade é velha? Há pessoas que podem ser julgadas aparentemente, mas elas são tão assim, são tão jovens, né? São tão rejuvenescidas. Eu só que não ia dizer a palavra, né? Pessoas tão rejuvenescidas, tão abertas para as coisas novas, que elas conseguem as coisas e elas conseguem superar as suas dores com tanta garra que é bom estar ao lado delas. E elas, apesar das suas aparências velhas, são jovens. E é isso que a gente tem que buscar. Eu disse na sexta-feira, e repito, a grande transformação desse país é também de ordem interna. Enquanto acharmos que moralismo é moralidade, enquanto acharmos que intolerância é convicção, enquanto a gente confundir todos os conceitos, a gente vai dar com os burros na água. Estaremos travados, estaremos destinados ao fracasso. Mas isso a gente pode mudar se a gente mudar em nós. Olhar para dentro de nós é muito importante se quisermos ser revolucionários de fato. Porque a revolução, ela só ocorre quando realmente os seus agentes fazem a transformação para dentro de si e mostram para o mundo essa transformação em uma ação que não se faz só com palavras, mas se faz com ações concretas, diretas e consolidadas. O resto é tudo blá blá blá. Blá 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 de uma esquerda que gosta de falar de pobre no final de semana. Nós temos que falar das coisas não só no final de semana. Nós temos que falar das coisas durante a semana. Nós devemos lutar pela causa durante todos os dias, independente de que credo, de que cor, de que lado, de que região do país nós estamos vivendo. A todos uma boa noite, o recado foi dado e até amanhã.